fora edificados, que podemos passar estas boas notícias aos outros. E amanhã, Senhor, que todos os dias podemos andar na Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora, pastor Jim. Uma salva de palmas para o servo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É tremendo de manhã, não sei se vai ser a mesma. Não vai ser. Aleluia. Não, é mesmo uma grande honra para estar aqui com vocês. Este ano, em janeiro, celebramos 50 anos no ministério, tempo inteiro. Então, esse é o nosso ano de jubileu. E quando nós cantamos sobre o jubileu, eu disse, isso mesmo. Esse é o nosso lema, né? Nós vamos celebrar, mas não vamos parar, porque Deus ainda tem muito para nós. Uma coisa que nós temos aprendido é que é um privilégio para servir o Senhor. Não é um emprego, é um privilégio. E por isso enquanto que eu tenho força, eu vou ser ocupado em fazer a vontade de Deus. Deus é tão bom, e hoje nós vamos para uma passagem que depois vem nessa passagem uma explicação sobre a nossa guerra interior. Essa mensagem está muito dentro de mim, porque neste momento estou a escrever um livro com esse tema. Porque uma coisa que eu tenho aprendido, se não ganharmos a guerra dentro, não podemos ganhar a guerra fora. Nós temos que ganhar essa batalha, porque essa batalha, às vezes ninguém sabe aquilo que passa aqui dentro. Nós temos a nossa tendência a esconder, criar uma máscara, criar uma imagem. E as pessoas não sabem, mas um dia para o outro... Eu sou pastor há muitos anos, né? E uma coisa que me entristece é que podemos ver uma pessoa andar muito bem durante muito tempo e depois parece que um dia para o outro cai. Né? Um dia para o outro desvia. Mas não é um dia para o outro. Nunca é. Porque houve sempre uma batalha lá dentro que foi perdido. E por essa razão, aquilo se manifesta mais tarde. Por isso é tão importante entender como lutar a batalha interior. E o título que eu quero usar para essa mensagem é De pó para a glória. Okay? Nós somos feitos de pó, sabe? O nosso corpo é, né, de pó e um dia vai voltar a pó. Então é uma casca, é uma habitação neste momento, mas não nos identifica. Claro que as pessoas vão ver uma certa semelhança, né? Essa é a pastor Jim, aquela menina, né? Leonor. Ela diz, és tu, né? Aquela imagem, és tu. Né? Pois, tem uma aparência, né? Mas está a ver somente o meu corpo. Mas o nosso corpo não é a nossa habitação, mas não é a nossa identidade, não é a nossa própria pessoa. Não vai viver para sempre. Não é? Nosso espírito é eterno. E nós vamos viver com o Senhor no espírito. Mas o nosso corpo tem o seu prazo aqui na terra. Não é? E é um versículo em 1 Coríntios, capítulo 15, que eu quero que nós olhemos para essa passagem. 1 Coríntios 15 fala muito sobre a eternidade, fala muito sobre a nossa ressurreição, glorificação do nosso corpo, as coisas futuras e tudo. Mas em versículo 45 diz uma coisa que para mim é muito interessante. E diz, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, é Jesus, em espírito vivificante. Okay?
vivificante. Nota a diferença. Alma vivente, espírito vivificante. Em inglês, quantos de vocês falam inglês aqui? Alguns de vocês. Nesta palavra vivificante é traduzido como life-giving. Okay? Alma, né, é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa própria vontade. E o espírito é onde Cristo habita. 1 Coríntios 6, 17 diz: quem se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Então, a ligação é do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Okay? A nossa verdadeira ser é Espírito. Temos uma alma e vivemos num corpo. Agora, vamos voltar para a criação, porque nós temos que entender o que aconteceu com como nós fomos feitos. Okay? Em Gênesis capítulo 1, em capítulo 2, versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Okay, nota isso. Em 1 Coríntios, primeiro Adão era alma vivente. Agora está a dizer acerca do homem, né, humanidade, somos almas viventes. Okay? Então, e soprou nos narizes o fôlego de vida. Essa palavra fôlego, seja no hebraico como no grego, significa espírito. Ok? É algo, mas é espírito. Ok? E então, o espírito foi soprado neste vaso de barro, esse corpo feito de pó, e a pessoa tornou-se alma vivente. Interessante. A nossa alma foi criada no momento que o espírito entrou no corpo. Por quê? Porque a alma é aquela interpretação, é o filtro, é aquilo que comunica o espírito ao corpo. Deus fala, a mente interpreta e depois a mente manda no corpo. Ok? Mexe nas emoções, há decisões e tudo, mas o corpo responde. Ok? Então, essa foi a forma que o homem foi criado. O espírito entrou, criou aquela alma e aquilo levantou. Muitas vezes a palavra alma na Bíblia tem a ver com, eu tenho aqui várias traduções, ele tornou-se um ser vivo. É como vida. Né? É quando a pessoa morre e se aquela linha da mente é uma linha direta, não há sinais da mente, a pessoa é considerada, mesmo se as máquinas continuam a mexer com o coração e a pessoa respira por causa das máquinas e ajuda das máquinas, mesmo assim, o coração pode continuar, mas se a mente está morta, a pessoa está morta. Ok? Nota isso, fica assim numa linha, não há mais reação. Porque é necessário ter uma alma para que o corpo tenha vida. Ok? E essa é a forma que Deus criou-nos. Ele criou-nos com a capacidade de ouvir a sua voz, que essa é a função do Espírito, ouvir a sua voz, ter comunhão com Ele, ter aquela intimidade com Deus, e depois com essa mensagem podemos fazer a sua vontade aqui na terra.
Então, logo depois que o homem foi criado, foi dada essa responsabilidade de cuidar toda a sua criação. Os animais, os peixes, a terra e tudo, foi dada essa responsabilidade para cuidar essa terra, para produzir fruto. Ele criou, no segundo dia, ele separou as águas e levantou a terra. E depois a terra foi mandado para produzir fruto. Terceiro dia, começou a crescer plantas e ervas e tudo sobre a face da terra. Então, começou a dar fruto. O homem, a primeira coisa que Deus diz ao homem é para dar fruto. Porque o ser humano tem uma ligação com essa terra. Quando o homem caiu em pecado, ele pecou. O que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. Agora era difícil de produzir fruto. Houve ervas daninhas, houve espinhos, houve uma certa dificuldade. A própria terra estava a revoltar contra o homem e complicar a sua capacidade de dar fruto. Às vezes eu me pergunto, com esses eventos da natureza que está a acontecer, não é somente aqui, mas em todo o mundo, até que essa semana, perto da nossa casa, 2 quilômetros da nossa casa, no epicentro, houve uma terremoto. O nosso prédio abanou assim da maneira, não é? E eu me pergunto, não é? A terra está a clamar, está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Há uma certa clamor, a palavra diz dores de parto. As mulheres conhecem bem o que é dores de parto. Não são fáceis, dói, não é? São difíceis, é algo, mas é uma chamada que algo vai acontecer. Eu acho que, essa é somente a minha opinião, esses eventos de desastres naturais que está a abalar o mundo, eu acho que o mundo está em revolta e está a clamar para que os filhos de Deus se manifestem, se levantem e tomem o seu lugar. Porque são a responsabilidade humana para cuidar da terra. É a responsabilidade nossa para produzir fruto. Okay? É a nossa responsabilidade. E o corpo foi feito para fazer isso. Okay? Agora vem com muitas dificuldades, vem com doenças, porque no momento que o homem pecou, alguma coisa aconteceu. A Bíblia diz em Romanos 6 e 7, diz que a lei do pecado e morte entrou nos membros do nosso corpo. Chama-se membros, são áreas físicas. Então o nosso corpo agora luta contra o espírito. Nós chamamos isso carne, mas às vezes quando usamos a palavra carne, nós mistificamos isso como é uma força, coisas, não é, que leva-nos a fazer o mal. Não é? Mas carne, quando vai para o talho e compra um quilo de carne, o que vai ter? Não é? Desejos inornados, não é? Desejos pecaminosos? Não. Carne, físico. Não é? E essa é o nosso problema. O corpo que nós temos não é o nosso amigo. Luta contra o espírito. Eu conheço pessoas que podem ver um filme de 3 horas sem problema, mas ler a Bíblia, depois de 5 minutos, começa a dormir. Alguém aqui? Assim? Alguém pode dizer com honestidade, é isso mesmo. É porque há uma coisa dentro de ti, é aquela lei de pecado e morte que resiste às coisas espirituais. Não é?
Quantos de vocês têm dificuldade em sair da tua casa para ir à igreja? Quantos de vocês, naquele momento de ir à igreja, começam com muitas outras coisas que tem que fazer? Ai, pai, eu tenho que preparar para amanhã. Amanhã é um dia de trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ai, ainda não fiz a roupa, eu tenho que fazer isso. Né? Mil e uma coisa, né, para interferir com aquilo que Deus diz vai nos edificar espiritualmente. Então há uma luta, né, que o nosso corpo luta com isso. E se vocês não acreditam, né, naquilo que eu estou a dizer, vamos somente ler algumas coisas acerca do nosso corpo. Vamos começar com a língua. Em Tiago 3,6 diz o seguinte: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Quantos de vocês têm sido magoados pela língua de alguém? Ninguém. Ok. Quantos de vocês têm ferido alguém com a tua língua? Alguns, sim. Eu acho que todos, não é? A nossa língua é um problema. Okay? A Bíblia diz que nós podemos guardar isso, somos uma pessoa perfeita. Porque essa língua está contaminada, okay? Com pecado e morte. Okay? É um membro do nosso corpo. A peixe. Em Provérbios 6:18 diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Né? Anda assim, sempre seguindo o seu próprio caminho. Boca, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Em Romanos 3:14. A tua boca. Tem que dizer, não, a minha boca, não é? Porque estou somente a dizer o que a Bíblia diz. Olhos, concupiscência dos olhos. Os nossos olhos. Pois em Mateus, essa é em 1 João 2:16, em Mateus 6:23 diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E essas são áreas que nós podemos facilmente esconder dos outros. Ninguém sabe o que passa na nossa cabeça quando estamos a olhar para alguém. Estamos a julgar? Estamos a criticar? Estamos a odiar? O que os nossos olhos comunicam ao nosso cérebro? Não é? As mãos estendidas para fazer mal. Em Atos 12:1, ouvidos, tendo comissão dos ouvidos, montoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ouvidos, ouvir coisas que não devemos ouvir. É uma coisa, é interessante. Está no café. Há muitas mesas, toda a gente está a falar. E se alguém começa a falar em voz baixa, todo o café fica silencioso. Tem notado isso? Eles querem, há um segredo, eles querem ouvir. Né? Essa é a tendência do nosso próprio corpo. Está contaminado. Né? Por isso a Bíblia diz em Romanos 12, apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que fazer algo com o nosso corpo. Não podemos somente deixar o corpo nos mandar. Fazemos isso, vamos abaixo. Porque nós vamos viver pelos instintos animais. Vamos fazer somente aquilo que nós sentimos. E aquilo vai abaixo. Por isso as pessoas que começam bem, às vezes não terminam bem, porque têm deixado o seu corpo mandar. O corpo poluído do pecado. E começam a andar, eles começam a ver coisas no net que eles não deviam ver, eles começam a fazer isso e depois de um dia para o outro, parece que um dia para o outro, caem em pecado, mas é porque eles alimentaram a sua alma com aquilo que não devia ver ou ouvir.
Aquilo contaminou e aquilo entrou nos pensamentos, criou uma fortaleza e depois com essa fortaleza na mente, as emoções foram mexidas, eles entraram em paixões e emoções descontroladas e depois faz uma decisão, perde tudo, divide famílias, não é? Perde os empregos, faz um disparate. E todo mundo diz, mas como é possível? Ele era uma boa pessoa. Ele era tão simpático. Ele era tão fiel na igreja, mas como é possível? É possível. Porque não tomamos a sério aquilo que passa dentro de nós. Nós pensamos, pronto, sou humano, toda gente tem essas dificuldades. Claro que não é falho, mas é um falho, não é de propósito. Às vezes nós culpamos os outros, ou culpamos circunstâncias, culpamos o diabo até. Mas sabe que o diabo não tem poder se nós estamos a dominar o nosso corpo. Porque quando nós ganhamos a guerra dentro, o inimigo não tem posse. Não tem para onde meter o pato. Não tem. Ele é derrotado. Ele só tem poder se nós deixarmos ele entrar e mexer. Por isso, irmãos, essa mensagem é para nós, é para a igreja. Nós temos que ser espirituais e não carnais. Nós temos que, como a Bíblia diz, entregar os nossos membros, inclinar nossos pensamentos, pensar nas coisas que estão para cima e não para baixo. Temos que fazer algo. Ninguém vai fazer isso para ti. Nós temos que fazer isso. Vocês podem passar 1 hora aqui, domingos da tarde, mas amanhã, e segunda, e terça, e quarta, qual é o vosso hábito? Qual é a vossa maneira de alimentar? Vocês estão a ter um tempo devocional, estão a ler a Bíblia, estão a receber palavras do Senhor, estão a ficar forte, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, para que os nossos membros são como instrumentos de justiça ou de injustiça. Justiça, essa palavra instrumentos no grego significa armas. Os nossos corpos, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa língua são armas para o bem ou para o mal. Por isso nós temos que fazer algo, temos que inclinar, temos que entregar para fazer justiça. Ocupar a nossa mente com pensamentos de cima e não de baixo. Satanás, depois da queda do homem, Adão foi confrontado. Sabe que Adão disse, não foi eu, foi culpa da minha mulher, aquela mulher que me deste. Que, nesse sentido está a culpar a mulher, mas também está a culpar a Deus, porque deste-me essa mulher. Quando vocês homens fazem isso às vezes. Espero que não. Depois a mulher, então, Deus falou com a mulher disse, não foi eu, foi aquela cobra, foi a serpente. Ele enganou-me. Pois foi ter com a serpente, coitado. E diz ao serpente, ele tem que andar acima da sua barriga e ele tem que comer pó. Agora, eu não sou biólogo, mas eu acho que cobras não comem pó. Eu acho que eles comem ovos, ou insectos, ou sapos, ou coisa assim. Mas pó, eu acho que não. Mas se eu uso isso como uma metáfora, entendo isso de uma forma espiritual, que o próprio inimigo ganha força quando nós damos lugar a ele
vivendo na carne, satisfazendo os desejos da nossa carne, porque a nossa carne foi feita de pó. O pó que ele come é a nossa carne. Conheço um pastor em Suécia, tem um ministério de treinamento, grande ministério. Várias igrejas que ele plantou, uma pessoa tremenda. Um dia para o outro, nunca é um dia para o outro, mas um dia para o outro, caiu e cometeu adultério. Deixa-me dizer, não foi um dia para o outro. É porque ele não ganhou a batalha interior. Deu lugar. O inimigo começou a ganhar força, porque em vez de cuidar os seus olhos, andou alimentando, né, a sua mente com luxúria. Né? Começou a pensar em coisas sujas. Né? O inimigo começou a tomar posse, porque comeu aquela pó que foi oferecida a ele. Ele deu lugar e depois caiu em adultério. Neste momento, o homem só tem 60 anos, talvez. Agora está, neste momento, a morrer de cancro. Eu acho que é cedo demais. Ele abriu a porta e o inimigo entrou com força. Não somente estragando o seu ministério, mas também encontrando lugar para matar o seu corpo. Neste momento, um amigo meu está ao seu lado no hospital, acompanhando ele nesses últimos dias de sua vida. Ele está a mostrar uma certa restauração espiritual, mas disse, que pena, mas que pena. O homem tinha tanto potencial para ser uma voz tão forte naquele país, com muito mais fruto, e agora perdeu tudo e até a sua vida. Graças a Deus, naqueles momentos ele está a ser recuperado e chegar a Deus novamente. Mas o inimigo é muito astuto. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele não vai para a área forte na nossa vida, ele vai para a área fraca na nossa vida. E ali ele vai trabalhar. Por isso, irmãos, não podemos alimentar aquele cobre. Porque ele vai nos enganar. Ele vai ferir a nossa calcanhar, que é a nossa andar, se nós não ganhamos essa vitória. Mas uma coisa, eu estou a pintar um quadro muito negro agora, não é? Às vezes é importante, porque nós temos que ser abanados, nós temos que ser assustados para saber, é sério, essa batalha. Não é uma brincadeira. Não podemos brincar com coisas sérias. Não é? Às vezes nós pensamos, eu vou quando apetece. Eu faço isso quando apetece. Eu vou dizer, é um caminho para baixo. É um caminho, você estás a receber aquele engano dos desejos teus, não é? Vai para baixo. Vai para baixo. A salvação restaura a nossa conexão com o Espírito de Deus. Porque quando o homem pecou, a sua alma foi desconectada do Espírito de Deus. E a alma, em vez de ter aquela inclinação para cima, começou a ter uma inclinação para dentro. E a alma que antigamente, né, quando nós tivemos uma ligação com Deus, falava sobre a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, sentir como Ele senta,
Agora é o que é que eu quero, o que é que eu sinto, o que é que eu acho. É tudo para dentro. Para satisfazer o interior que está contaminado pelo pecado. Quando nós recebemos Jesus, esse Espírito vivificante entra. E agora, pela primeira vez, conseguimos ouvir a sua voz. Podemos comungar com Ele, podemos andar na luz, como Ele na luz está. Podemos ter aquela comunhão com os irmãos. As pessoas que andam bem amam a igreja. Pessoas que não andam bem não gostam da igreja. Não é? Porque quem anda na luz tem comunhão com Deus e uns com os outros. É normal, porque é uma conexão. E com essa conexão podemos ouvir a sua voz. Essa é aquela, no vaso de barro, que é nosso corpo, temos aquela glória do Senhor. Deus colocou em nós, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas tendências para ser egoísta, Ele coloca a sua glória e resplandece se nós dizemos, sim, Senhor, eu quero a tua vontade. E Deus começa a ser visto através de nós. Eu acho que é um momento assim mais forte. E quando alguém diz, Pai, eu vejo Deus na tua vida. Diz, é isso mesmo, é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas me honrem ou que me exaltem. Eu quero que eles vejam Jesus em mim. Eu quero que o Espírito de Deus se manifeste através de mim. Porque o propósito que Deus tem para nós é que aquilo que é invisível, Deus invisível, seja visível através de nós. O nosso corpo é visível, nosso espírito é invisível. Deus é espírito, é invisível. Como é possível manifestar o invisível? Deus está aqui. Outro diz, onde? Não vejo. Não, Deus está aqui. Eu não vejo. Não é? Invisível. Mas nós manifestamos a sua presença. Quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, Ele está presente. Uma manifestação. Uma vez, Ellen tem um ministério lá na cadeira das mulheres, em Tiras. Cada semana, durante o quê? 30 e tal anos, Ellen? 35 anos, coisa assim que ela tem. E todas as semanas ela tem visitado as mulheres. Ela está presa. Já cumpriu a sua sentença, com certeza. Mas ela gosta muito desse ministério. E uma vez tivemos uma moça da Estónia, teve um precário que significa uma licença para passar fim de semana fora. É porque é estrangeira, ela não tinha família, então a própria diretora pediu-nos para receber ela em casa. Ela já tinha ido para as reuniões dela, já conhecia a moça. Então ela foi à nossa casa. E nós levamos ela para a igreja. Primeira vez para entrar numa igreja. Ela disse que toda a sua família era criminosa. Nunca falou de Deus em casa. Nunca houve qualquer interesse nas coisas de Deus. Nunca. É como não existia. Quando ela entrou naquela sala do culto, ela começou a chorar. No louvor, ela começou a chorar, e depois ela saiu. E fui ter com ela lá fora e disse, então, o que passa contigo? Disse, não sei. Estou a sentir algo que eu não entendo. Eu não consigo parar de chorar. Eu disse, Leona, esse é o Espírito de Deus. Ela estava a perceber algo,
que era invisível, mas agora para ela era o primeiro toque, o primeiro encontro que ela tinha com Deus na sua vida. Só o facto de estar juntos, não é? Só o facto que nós louvamos a Deus juntos. Às vezes nós falamos, por que fazemos isso? Há tantas vezes. Mas sabe que algo é manifesto quando nós fazemos aquilo que Deus manda nos fazer. Porque nós estamos a dar, não é? Estamos a inclinar a nós mesmos as coisas espirituais. O inimigo fica diminuído, fica fraquíssimo. Sentimos uma força, não sentimos aquela alegria que talvez lá fora nunca sentimos, mas nós sentimos algo diferente. Nunca faz a igreja um culto religioso, é um encontro com Deus. E é essa que Deus quer, que nós fazemos isso. Obrigado. Essa é aquilo que Deus quer com o nosso vaso de barro. Eu coloco em nós aquele tesouro para brilhar. Agora, enquanto que estamos aqui na terra, estamos nesse corpo e temos responsabilidade, porque nós temos que apresentar os nossos membros em serviço a Deus. Nossa mente, nossa língua, os nossos olhos. E nós não é somente uma vez por semana. É cada dia nós apresentamos os nossos membros. Nós dizemos não àquilo que é luta contra as coisas espirituais. Não é? Quantos de vocês gostam de jejuar? Eu acho que ninguém gosta de jejuar. Basta somente uma refeição. Não é? Ficamos logo, o corpo clama, não é? Alimenta-me, alimenta-me. Calma, baixa, não é? As coisas que Deus diz, não, essa ajuda, porque cada vez que nós dizemos não, a nossa carne, estamos a dizer sim a Deus. Cada vez que, e Deus usa palavras ainda mais fortes, cada vez que nós crucificamos, é sem matar a nossa carne. O que é crucificar a carne? A cruz é assim, não é? Não vamos levar uma cruz assim, deste tamanho, assim, nas nossas costas e vamos bater de nós. Durante a Idade Média eles fizeram isso, tentando dar cabo do seu corpo, né, da sua carne, desta forma, batendo a si mesmo. E eu lembro uma monja que escreveu nos anos 900 e tal. Ele escreveu assim, diz que quem que não é escutada chicota seu corpo enquanto está vivo, está condenado a ser chicotado ao lado do diabo para toda a eternidade. Então, essa ideia era, temos que punir o nosso corpo, porque o nosso corpo é o problema. Não é? Claro que eu concordo que o nosso corpo é o problema, mas crucificar a carne não é feito desta forma. Nós crucificamos quando nós dizemos sim a Deus e não a nós. Esse é o cruzamento de vontade. Em que nós dizemos, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa é a cruz que nós levamos cada dia. Okay? E essa cruz é aquilo que vai servir para dominar sobre a tendência pecaminosa que está dentro de nossos membros físicos. Que vai criar pensamentos, fortalezas na nossa própria mente, se nós não controlamos esses desejos da nossa carne. Argumentos, justificações. Mas Deus colocou o seu Espírito, porque é pelo Espírito, a lei do Espírito e vida. Essa é em Romanos
8, versículo 2, porque em 7 Paulo chegou quase àquele lugar de frustração, dizendo, quem livrará-me deste corpo de amor? Como é possível? Não é? Paulo estava mesmo a clamar, essa guerra é horrível. Mas depois, em capítulo 8, ele dá aquela resposta, mas a lei do Espírito e de vida me livra do lei de pecado e morte que habita em mim. Amém. É pelo Espírito Santo, por isso Ele deu-nos o seu Espírito, aquele Espírito vivificante, que não pensa em eu, mas pensa em outros, que não está inclinada para dentro, mas inclinada para fora. Esse Espírito da vida, esse Espírito de Jesus, habita em nós, para que nós podemos transmitir aos outros quem que Deus é. Amém? Efésios 3:10 diz o seguinte, diz que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida pela igreja aos potestades e principados dos trevas. É pela igreja, pela nossa congregação, o congregar, o estar juntos. Nós vamos fazer visível o invisível. Vamos manifestar, mesmo aos principados e potestades, que Jesus reina e que o pecado não reina mais em nós, mas Cristo reina. Amém? Se não há mudança na nossa vida, temos que nos perguntar, fomos salvos de quê? É verdade. Se não houve mudança na nossa maneira de falar, se não houve mudança na aquilo que passa na nossa mente, então, fomos salvos de quê? A salvação é para dar-nos vitória, não somente em coisas que nós pedimos ao Senhor, mas dar-nos vitória sobre aquilo que nos perturba, aquela guerra entre nós que rouba a nossa paz, que cria em nós medo, ansiedades, que leva-nos a dizer asneiras e criar problemas familiares e afastar amigos uns aos outros. Deus entrou na nossa vida para salvar-nos de dentro e dar-nos a vitória sobre isso. Por isso, irmãos, não anda no engano, dizendo que não tenho guerra, eu não tenho batalhas deste género. Eu sei que nós temos, eu tenho, vocês têm. Mas cada dia, sabe o que eu faço? Eu determino de me alimentar com a palavra de Deus. Nós oramos individualmente, oramos em conjunto como casal todos os dias. Até que nós, à noite, nós tomamos a ceia todos os dias. Nós declaramos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. O poder do sangue de Jesus. Eu não vou viver naquela lamentação dos ai-ais. Não. Eu vou tomar posse de mim mesmo. E vou tomar posse de circunstâncias que me rodeiam. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Glória a Jesus. Põe a tua mão sobre o coração. Quando nós falamos de coração, estamos a referir o centro do nosso ser. O centro. Às vezes refere ao espírito, outras vezes refere à própria alma.
mas tem a ver com aquilo que está dentro, o mais importante da nossa vida. Há pessoas aqui que têm que ir perante o Senhor, esse não é perante os outros, por isso eu não vou fazer um apelo aqui em frente, mas perante o Senhor, tu tens que assumir responsabilidade e dizer: Senhor, perdoa-me. Eu não tenho tido cuidado sobre a minha língua, sobre os meus olhos. Eu tenho dado lugar ao inimigo na minha vida. Senhor, perdoa-me. O primeiro passo para ganhar a vitória é humildade. Porque nós temos que viver pelo poder da graça de Deus. Aquilo que Ele fez na obra da cruz para nós. Recebe isso agora. E encorajo também, porque eu sei que Deus está a falar com alguns de vocês. Faz um voto perante o Senhor, para começar o teu dia de uma forma diferente. Não a correr, não espere até o último momento para acordar e fugir da casa para trabalhar. Acorde mais cedo. Passa tempo com Deus. Passa tempo na sua palavra. Entregue o teu dia ao Senhor. Ponha conscientemente